Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de lapidação. Hoje nós estamos na aula 8 e hoje vamos finalizar o desbaste e finalizar a forma. Vamos agora dar um passo importante no nosso processo de lapidação. Então a gente vai adiantar bastante coisa no vídeo de hoje. E o que a gente já tinha até então? A gente sempre teve pedras formadas até agora. Olha só que legal, nossa pedra encanetada aqui, que eu deixei aqui. Então é o seguinte, nós temos nossas pedras todas formadas na lixa 100. A gente passou no disco de corte. A gente passou nossa pedrinha, até essa pedrinha aqui que já veio, né, rolada de rio, não demos forma para ela. Eu passei também na lixa 100. Nas outras pedras passamos no disco de corte, o disco de desbaste diamantado e o disco de lixa número 100. E damos formas às pedras. Nós tínhamos pedras brutas e agora a gente transformou essa pedra em alguma forma. Note que como a gente foi diminuindo a lixa, a velocidade, a gente conseguiu peças mais bem acabadas. E quando a gente molha a pedra depois da lixa assim, a gente consegue visualizar melhor. Olha, a pedra redondinha está visivelmente redonda, então a gente consegue realmente ter uma visão, uma dimensão melhor. Olha, essa aqui não está tão bem feita ainda. A gente vai arrumar isso daqui. Vou explicar como a gente vai fazer isso. Então agora a gente vai para um passo muito importante. A gente vai dar um bom avanço agora. Se você está achando que está demorado, é porque eu estou explicando tudo direitinho para você poder fazer. Então a gente vai remover pela primeira vez agora a nossa lixa 100. E vamos realmente avançar, dar um passo um pouco maior agora. E vamos avançar um pouco mais rápido também. Olha como ficou gasto o nosso disco de lixa número 100. Olha só, ele gasta mais nas beiradas, né, do que no centro. Então é legal que o disco fique assim, que a gente consegue fazer peças arredondadas um pouco melhor. E agora a gente vai usar o disco de lixa número 200. Então a gente dobrou o número, né, de 100 para 200 agora. E a gente vai finalizar o desbaste e a forma até o disco de lixa número 400. Notem que o disco de lixa 200 está um pouco gasto também, não tanto quanto o disco de lixa número 100, mas isso vai ser vantajoso para a gente poder trabalhar aqui. Eu vou tentar alinhar bem ele, porque às vezes o disco fica meio desalinhado, ele fica girando todo aleatório, todo estranho. Então eu vou continuar com essa peça daqui, que estava colada, né, no palito, digamos assim. Eu sempre gosto de colocar um pano aqui, eu sempre já mostrei esse detalhe, um pano embaixo da máquina para apoiar. Eu gosto de trabalhar com ela livre, eu estou trabalhando com a politriz. Bom, então olha só. Esse é o movimento que a gente vai fazer em toda a peça, né? Não tem segredo na peça que está encanetada. É praticamente o mesmo movimento que a gente formou a peça. A gente vai fazer ela colada na peça aqui. Colada no palito, encanetada assim. Aí tem uma situação inusitada que é interessante estar falando com peças coladas com super cola, como é o caso que eu faço. É bom que você também esteja ciente disso. Que é esse detalhe aqui, que a pedra às vezes solta, porque eu estou colocando na água. E nem coloquei também o bicarbonato de sódio. Então eu vou deixar essa peça aqui para a gente continuar depois. E vou colocar uma outra peça. É só colar de novo, não tem problema. A minha soltou porque eu deixei dentro da água de um dia para o outro. Então eu vou continuar agora. Como não tem tanto segredo com aquela peça, e a regra vai ser a mesma para todas, eu vou continuar com o cabochão de água marinha. A gota de água marinha. Lembra que eu falei que a água marinha era meio rachadinha assim, mas ela não quebra. Isso faz parte da estrutura da própria pedra. Como ela não é interessante para lapidação facetada, a gente faz peças de encabochão com a pedra que é um pouco mais cara. Então, olha, qual é o segredo aqui, gente? Na lixa 200, que é uma lixa importante de se trabalhar. A gente vai melhorar a forma que a gente deu na lixa 100. Anota isso, a gente vai melhorar essa forma. Então aqui eu vou fazer... vou trabalhar pedras mais delicadas, que eu não consigo dar uma forma bem delicada na lixa 100, porque a lixa 100 vai comer muito. Então eu preciso dar essa forma um pouco mais delicada nas peças. Essa peça aqui eu acredito que já esteja boa, assim, já está com um formato bom, está com um formato legal de gota. Mas trabalhos mais refinados a gente vai fazer na lixa 200. Pedras menores também a gente vai fazer na lixa 200. É bom que você tenha muita ciência disso. Então, o que a gente não consegue fazer de aprimoramento, mesmo reduzindo a velocidade da lixa 100, a gente vai fazer na lixa 200. Olha só outra pedra aqui também, olha, o jaspe. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer movimentos assim, girando a peça, para justamente dar um pouco de acabamento para ela.
Então, olha, note que a peça já está bem formada. Por que isso é importante? Para que você faça peças mais bem feitas e mais bem acabadas. E, consequentemente, vão ser peças mais bem valorizadas. Não adianta você ter uma pedra que seja uma pedra cara e você fazer uma lapidação mal feita que ela vai desvalorizar. Principalmente se o seu objetivo com o curso for trabalhar com isso, for ter uma renda extra com essas pedras e ganhar dinheiro realmente. Quanto mais bem acabado a pedra, mais valor ela vai ter. Olha só esse movimento que eu estou fazendo com a pedra redonda. Isso vale para qualquer outras pedras. Eu quero deixar essa redonda, mas poderia ser uma gota, poderia ser uma quadrada. Olha, eu vou passando para que ela melhore aquela forma arredondada que ela tinha. Esse movimentozinho aí. Não se impressiona com essa lixinha que parece que ela tá bem louca aí, mas é por causa do efeito da câmera, tá? Ela tá realmente meio descompassada, mas a câmera pega esse movimento dela todo torto, mas a gente olhando assim não vê, nem sequer vê esse movimento. Isso não prejudica em nada. Nossa pedrinha meio triangular também a gente vai fazer, que ele também é um cabochão triangular, a gente vai passar em toda a pedra. Então lembra disso, por mais que você ache que a forma já esteja bem feita na lixa 100, você vai passar em toda a pedra, não pode deixar de esquecer nadinha da pedra. Então a gente vai fazer um pouco de pressão ainda em todos os cantos, todas as quinas, reparando bem a forma para ver se está alinhado, está com a forma que a gente realmente espera. Não adianta comparar essas pedras que a gente vai produzir aqui, gente, com peças que você vai ver, por exemplo, sabe, cabochão, geralmente você vê em algumas lojas de venda de pedras que é baratinho e tal, mas realmente são pedras feitas em máquinas que faz um monte de pedra de uma vez e elas nunca vão ter essa qualidade que a gente está fazendo aqui. Então a gente está fazendo pedras de qualidade superior. Então a gente tem que realmente fazer essas pedras mais bem alinhadas, tá? A gente pode fazer isso, isso valoriza mais a peça. Então não acho que você está fazendo uma pedra baratinha aqui não, que você pode fazer. Mesmo peças mais comuns vão se tornar peças bem mais valorizadas por conta do acabamento que a gente consegue fazer. Então a gente vai dar um passo a mais agora na evolução dessa produção dessas peças que vão virar joias. Olha só que legal. Eu estou ajustando a forma dessa pedra. Essa aqui está bem alinhada, tá? Eu já estou com essa prática, mas em muitos casos a gente não consegue deixar a forma alinhada na lixa 100, porque a lixa 100 acaba comendo demais de um lado do que o outro, aí você vai consertar de novo e vai diminuindo a pedra. Então com a lixa 200 a gente consegue ajustar toda essa forma. Eu posso passar nas costas da pedra, olha, a gente vai passando nas costas. Eu gosto de passar na beiradinha, fazendo esse movimento circular na beirada da pedra para garantir que todas as costas da pedra fiquem bem retinha, ó. Tá vendo? Eu vou lá e volto, faço o movimento de subir e descer. Isso vale para todas as lixas, tá? Mas na lixa 200 fica mais nítido isso, porque agora o objetivo é que a lixa percorra toda a pedra. Mesmo a parte aqui tá boa, tem que passar a lixa 200, não adianta. E tem que passar realmente em toda a pedra. Você tem que ter a certeza que você passou a lixa em toda a pedra, mesmo na parte que está boa. Então você vai fazer a repetição do movimento como se você ainda estivesse dando a forma da pedra, como se você ainda estivesse polindo. Isso vale para todas as formas de pedra que a gente tem. A gente vai fazer esse mesmo movimento, vai endireitando os cantinhos, você vai observando a pedra, você vai ver que a própria lixa 200 ela vai te dando um acabamento melhor. Quando a gente molha a pedra, a gente já tem meio que uma prévia de como a pedra vai ficar depois de polida. Então a gente vai fazer esse mesmo movimento com outras pedras. Eu vou depois trazer mais pedras que já estavam em fase de produção, que eu já tenho ali guardada, que eu estava produzindo, para a gente poder ter outras formas, para a gente ver outras formas. Nossa pedra aqui a gente já tem a forma dela. Lembra que essa pedra aqui era uma pedra rolada de rio. E essa pedra aqui a gente vai seguir fazendo, porque essa pedra aqui é o nosso exemplo de pedra rolada de rio que você pode fazer. Eu achei essa, que foi a primeira que eu peguei, mas poderia ser qualquer outra pedra, tá? Uma pedra vermelha, uma pedra negra, qualquer pedra que você só quer realmente dar brilho nela. Se seu objetivo é um hobby, você não quer vender as pedras. Ou então, quem sabe, você quer vender, mas você quer aproveitar a pedra que já está com a forma da natureza mais fácil para poder fazer as peças. Não há nenhum problema nisso. Eu só estou falando que porque algumas pessoas podem querer apenas... alguns de vocês eu sei que estão fazendo esse curso apenas pelo hobby, né? Pelo hobby de lapidação das pedras. Olha só, aqui eu já tenho algumas pedras, como eu disse. Essas pedrinhas aqui são pedras que eu tenho aqui. Aqui são jastres, madeira petrificada. Calma que está um pouco desfocado, a gente já vai endireitar esse foco. Outro jaspe em forma de gota. São pedras que justamente estavam nesse processo. Calma que eu já vou ajustar o foco, gente. Aí, pronto, melhorou.
Então são jafes, madeira petrificada, são peças que eu faço e deixo somente ou num rebolo diamantado ou formadas até a lixa 100. Então são pedras que estão bem rústicas ainda, algumas nem estão. Olha, essa aqui é a forma de navete que eu tinha falado, né? Que é um cabochão com duas pontas mais finas dos dois lados. Essas aqui estão apenas formadas lá no rebolo diamantado. Essa outra aqui já está um pouco mais alinhada, mas olha, elas estão bem tortinhas ainda em alguns pontos ali. E precisa melhorar esse aspecto. Olha uma outra aqui que já está, essa aqui já está na lixa 100. Esse aqui é um outro jaspe também, uma outra pedrinha. Você vai conseguir usar a sua criatividade para fazer muitas outras formas diferentes. E essas pedras aqui eu estou mostrando porque elas já estavam guardadas aqui. Todas elas estavam na lixa, na lixa 100, no desbaste. Eu colei a pedrinha novamente, para a gente poder continuar aqui. Cola com bicarbonato de sódio, que fica mais seguro para não soltar. Então vamos continuar agora. Então a gente vai dar mais outro passo importante agora. Depois de passar todas as peças na lixa 200, então aquele é o mesmo segredo, não tem tanto segredo assim, tá, gente? A gente vai avançar e vai passar todas as peças na lixa 400, olha que bacana. Eu tenho uma aqui novinha, olha. Essa aqui tá até com adesivo ainda. Essa lixa tá novinha. E tem essa aqui que tá um pouquinho gasta. Novamente eu vou usar a que tá um pouquinho gasta, porque vai favorecer o nosso trabalho aqui de fazer peças ovais, mas o movimento que você vai fazer nas peças é igual. Tá, gente? Então não se preocupa com isso. Eu falo bastante, mas é importante que eu passe uma maior quantidade de informações para vocês nesse momento, porque é uma fase muito importante do processo de lapidação de pedras. É um processo caseiro, e apesar de ser um processo caseiro, amador, ele traz um resultado muito bom e muito surpreendente no final. Não se impressione com a sujeira que faz todas essas peças, tudo que a gente está fazendo aqui, não, porque realmente o resultado que a gente vai ter dessa lapidação é um resultado de alta qualidade. Tanto vai agradar pessoas que só querem dar um brilho numa pedrinha, um resultado médio ali, e até pessoas mais exigentes que querem fazer um trabalho mais refinado. A gente vai conseguir fazer os dois trabalhos com atender a todo mundo. Então, olha, o que é interessante agora fazer na lixa 400? É uma lixa mais fina e a última lixa de desbaste. Ou seja, resumindo, é a última lixa que você vai ver realmente comer a pedra, desgastar um pouco da pedra. Ela desgasta bem pouco, mas ela desgasta. Então a gente pode trabalhar com um pouco mais de suavidade. Geralmente a gente só vai usar essa lixa para endireitar pedras muito pequenas ou que necessitam de um acabamento muito delicado que você só vai conseguir dar essa forma nessa lixa. Pedras mais moles, mais sensíveis talvez. Então, basicamente aqui, a regra é você passar em toda a lixa. Se a pedra já está com a forma adequada, não precisa mais mexer na forma. Então, basta que você pegue a pedra com bastante água agora e passe em toda a pedra. Às vezes acontece assim de escapar a pedrinha. Olha, então a gente vai passar em toda a pedra. E por isso que eu gosto de trabalhar sem canetar a pedra, né? Sem colar naquele palito, porque aqui eu já faço toda a base dela, já faço os dois lados, já fica tudo pronto de uma vez. Não preciso fazer a base, né? As costas da pedra que a gente chama. Olha só que eu estou fazendo essa pontinha. Tá vendo que aqui eu consigo afinar um pouco mais essa pontinha nessa pedra. Eu consigo dar essa volta, fazer esse círculo dessa base da gota bem mais bem feito. Então isso fica mais bem, a gota fica mais bem acabada. Ela fica mais bem terminada. Agora a gente tem uma gota mais bem formada. Isso aqui é legal de se fazer nessa lixa 400, tá? Porque você consegue ter um refino maior nas pedras que você vai fazer. Então são etapas que você vai treinar bastante e que você pode fazer como eu fiz. Eu tenho várias pedras que estão somente até a lixa 100 guardadas ali, que depois eu vou dando polimento final nelas, que você pode treinar, melhorar a forma, e você só vai seguir para a lixa 200 e 400 quando a forma já está ideal. Você só vai estar nessa lixa 400 quando você já atingiu a forma que você quer na pedra. Porque daqui por diante você não vai mexer mais na forma, a gente só vai fazer o polimento da peça. E por isso que eu disse que a gente avançou agora para um passo mais importante. Porque as próximas aulas a gente já vai para tipo polimento da pedra. Olha que bacana, a gente vai ter um avanço bem maior. Então eu diria que a gente tem a primeira etapa, e essa etapa de formação da pedra, a primeira grande etapa, a primeira grande demora, digamos assim, na formação.
Eu diria que aqui está 40% de todo o tempo está nessa parte de formação da pedra. Os outros 60%, eu diria que seria 50% meio a meio mais ou menos, né? Até meio a meio, porque a próxima etapa é bem mais rápida do que essa e bem mais fácil de você entender. Se você entendeu, ter aqui tudo direitinho, olha, a gente tem uma pedra aqui, tá vendo? Eu estou procurando deixar o máximo possível de acabamento, olhando se não tem nenhuma quininha rachada, que eu vi que tinha uma quininha rachadinha ali naquele canto, então eu já consigo remover. Era uma rachadura bem pequenininha. Nesse nível a pedra, para ficar com acabamento bem legal, ela não pode ter buraquinhos, não pode ter quininhas, lasquinhas, não pode ter, ela tem que estar lisinha, com acabamento perfeitinho. Essas trincas são só internas, são dentro da pedra, mas fora não tem mais nada. Totalmente livre de qualquer trincas, buraquinhos, quinas, tá toda perfeitinha. E molhando a gente já tem uma prévia de como vai ficar a peça. Então basicamente é isso, a gente vai agora fazer a mesma coisa com todas as peças. Passar basicamente na lixa. Então se a pedra já está com a forma legal, como esse jaspe já está com a forma legal, já está com a forma que eu espero, a gente já consegue ajustar tudo isso nessa lixa. Se eu quiser uma forma mais bem acabada, essa é a lixa que a gente vai dar um ajuste fino, um ajuste final. Olha, eu estou fazendo o mesmo movimento com esse jaspe, tá vendo? Circulando, porque com essa lixa aqui eu vou deixar essa pedra realmente com um aspecto redondo. Você não vai ver que essa pedra não é redonda, não vai ficar torto, não vai ficar um beiralzinho. O mesmo movimento, porque ela vai comendo a pedra bem devagarzinho. Diferente das outras lixas, ela desgasta bem devagar, e a gente consegue agora um acabamento bem melhor. E por que você não pode ir direto para a lixa 400? Porque senão você vai demorar uma eternidade para fazer uma pedra, né? Para formar uma pedra somente com a lixa 400. É por isso que a gente vai com a lixa grossa, para a gente adiantar o processo. Olha como vai ficando lá aquela beiradinha. Olha que legal isso daqui. Opa. Olha lá. Veja como está totalmente redondinho. Olha lá. A gente consegue mostrar o desenho, formar uma beiradinha. E agora eu passo novamente para tirar essa marca, essa faixinha que ficou. Igual a lixa 100, igual a lixa 200, só que agora a lixa 400 come bem menos da pedra. Então a gente consegue realmente esse acabamento mais premium. Olha, legal, um resultado legal. E já fica a dica para um curso avançado, que você vai precisar dessa lixa para fazer peças mais bem acabadas e peças calibradas, se for o caso. Peças calibradas são aquelas peças que tem que ter um tamanho específico. Por exemplo, digamos que esse cabochão aqui tenha, sei lá, mais ou menos 20 centímetros, 20 milímetros. Se ele tivesse que ter 20 por 20, eu poderia medir, essa gotinha também poderia ter aqui uns 12 por 18, mais ou menos. Se eu precisasse que essas peças tivessem um calibre exato, uma medida exata, é nessa lixa que eu faria esse calibre, o ajuste para que a peça fique com o tamanho exato que eu preciso. Então aqui a gente vai observar bem a peça para saber se não tem nenhuma marca agressiva, não tem nenhuma rachadura, não tem nenhum buraquinho. Eu deixo a pedra secar, enxugar, a gente vai observar bem se está toda homogênea, toda por igual. Eu já vou ajustar o foco. Olha lá, então as pedras estão todas, tá tudo por igual, tá rústico sim, tá? Quando a gente molha que a gente vê que tá legal, mas dá pra ver, o acabamento tá bom, não tem nada torto, eu já olhei bem legal, então aqui a gente vai conseguir avançar para um acabamento melhor. Se você fizer bem feito essa etapa, você vai realmente conseguir um acabamento muito bom nas peças, um acabamento excelente na hora de polir. Então o erro aqui agora, você estraga a peça na hora de dar o polimento. Não vai ficar com o polimento bem acabado, porque você não chegou até a lixa 400 bem feito, né? Não fez um trabalho bem feito até aqui. Eu estou apenas endireitando um pouquinho as arestas da pedra, para que ela fique mais quadradinha, não fique tão arredondada, garantir que ela fique toda por igual. Olha só, para que ela não fique tão assim, um lado maior que não fique torta, digamos assim, um lado maior que o outro. A gente vai fazendo isso na lixa 100, a própria lixa vai se encarregando de fazer esse acabamento final pra gente. Com a nossa pedrinha triangular é a mesma coisa,
A gente vai passando por toda a pedra só para garantir. Agora, olha só que legal que vocês aprenderam até aqui, gente. O processo agora é bem mais rápido. Se a pedra já está com a forma legal, você já conseguiu uma forma legal na lixa 100, na lixa 200, você não precisa, não vai mais perder tanto tempo na lixa 400, é uma lixa bem mais rápida. Então, cada lixa que você avança a partir de agora, diminui o tempo que você precisa passar. Então, o processo fica rápido. Aqui, lógico, eu estou fazendo várias peças. Essa outra peça aqui em forma de gota foi uma peça que eu peguei lá, das peças que eu tinha no meu estoque. De peças formadas, é um jaspe em forma de gota. Eu só estou mostrando essa peça porque a gente vai trazer na próxima aula mais peças. A mesma coisa com a gotinha, que a gente consegue ter uma mobilidade bem grande na nossa pedrinha de quartzo transparente, para fazer todo esse movimento legal. Olha, interessante. Todo esse movimento a gente vai fazer passando na peça. Como a gente tem um palito, a gente tem essa mobilidade. Lembrando que apenas a base vai ficar sem polimento, vai ficar para polir depois, se você quiser essa base polida, porque está colado, né? Então, você tem essa mobilidade e rapidez também para fazer essa peça, principalmente peças menores. Então, se você preferir trabalhar assim, colando as pedras, também é interessante, né? Muita gente gosta de trabalhar colando, eu prefiro trabalhar com as mãos livres. Então, gente, agora a gente vai trazer novas peças já formadas até essa etapa para a próxima aula, para poder mostrar todo o processo de polimento de gemas diferentes, gemas até um pouco mais caras também. Então, eu acredito que já esteja bem claro para vocês toda essa parte. Foca bem nessa parte de formação das pedras até a lixa 400, porque a partir daqui, se você fez um trabalho legal até aqui, a próxima etapa vai ser bem mais fácil e a gente vai conseguir um acabamento muito, muito legal, de altíssima qualidade para essas peças. Então, gente, vejo vocês na próxima aula.